O programa Bate-Papo de Terça, nesta terça-feira gostosa, nesta terça-feira maravilhosa, com bastante informação importante, está começando mais um programa Bate-Papo de Terça. E antes de passar para o nosso entrevistado, como nós fazemos toda semana, nós entramos ao vivo e compartilhamos com os amigos e pedimos para que os amigos também compartilhem nas suas páginas, né? Então eu estou entrando aqui na minha página no Facebook, estou entrando aqui no Bate-Papo de Terça, para que a gente possa fazer o compartilhamento na minha página e na página dos amigos também. E você vai convidar os seus amigos para estarem participando com a gente, com perguntas. Pode mandar perguntas para cá, que o nosso entrevistado hoje, o nosso médico Dr. Vanderlei, vai falar um pouquinho com as suas perguntas. Então eu estou entrando aqui ao vivo e já estou compartilhando na minha página e compartilhando na página dos meus amigos também, convidando para que eles venham aqui também participar com a gente, né? Então estou aqui compartilhando. E você também pode compartilhar e convidar os amigos para estarem compartilhando com a gente. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui no Bate-Papo de Terça. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Vanderlei Ribeiro Pires. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Não, a gente tem que agradecer essa oportunidade, você dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aqui com a gente, explicar também para todos os nossos amigos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, falar um pouquinho, primeiro, das doenças autoimunes, das doenças autoinflamatórias. Nós vamos falar um pouquinho também dos cuidados, falar sobre a medicação da vitamina D, né? Da vitamina D, quais são os trabalhos que podem ser feitos, enfim. Então a gente tem muita coisa bacana para poder falar. Primeiro vamos conhecer quem é o Dr. Vanderlei Ribeiro. Veio de onde, doutor? Bom, nasceu em Campinas? Não, nasci em Penápolis. Penápolis? Interior de São Paulo. Olha que maravilha. E veio para cá muito cedo ou não? Vim para cá, tinha 9 anos. 9 anos de idade. Ou seja, há 62 anos. E por que? Vim para cá para fazer admissão ao ginásio. É verdade. Estava morando em Joinville. Nossa, em Joinville e acabou vindo para cá, para Campinas. E vem cá, por que foi escolher a área da medicina? Olha, realmente é uma contra os meus pais, que desde pequeno eu pensava em ser médico. Então já era assim uma carreira já sonhada desde pequeno. Bacana, desde pequeno. E aí fez medicina na Unicamp? Não. Bom, quando eu entrei, quando eu passei no vestibular, era a Faculdade de Medicina de Campinas. A Unicamp não existia ainda. Olha que bacana. Eu fui da 5ª turma, né? Depois que veio o Zeferino Vaz e criou a Unicamp aqui. Bacana. Aí você foi fazer clínica médica geral, é isso? Pois é. Meu sonho inicial era fazer cardiologia, mas assim que eu terminei a residência em clínica médica, o Zeferino Vaz, na época, me contratou e eu comecei minha carreira docente na área de clínica médica. Bacana. Me apaixonei pela clínica médica. E aí já esse longo tempo veio trabalhando. E hoje a sua especialidade é em doenças autoimunes e autoinflamatórias, com foco nessas especialidades, é isso? Eu sou clínico, tá, acima de qualquer coisa, e tenho um interesse muito especial na área de doenças autoimunes e autoinflamatórias. Bacana. E vamos começar a entender o que são essas doenças autoimunes e autoinflamatórias, né? Bom, o conceito de doenças autoimunes já é bastante conhecido. As autoinflamatórias ainda, a comunidade médica ainda está começando a entender o tema, ainda, um tema mais ou menos recente. Então, o que é uma doença autoimune? É aquela em que os anticorpos que nós produzimos para atacar vírus, bactérias, proteínas estranhas, vermes, qualquer agente externo que esteja nos agredindo, por um motivo qualquer, elas passam a atacar o nosso próprio corpo. Então, esses anticorpos se transformam em autoanticorpos. Daí são doenças autoimunes. Tá, bacana. Por outro lado, as doenças autoinflamatórias é um termo que foi cunhado em 1999. A primeira vez ele surge na revista Cell, né, Célula, para preencher uma lacuna do nosso conhecimento,
Porque havia um conjunto de doenças que eram inflamatórias, mas elas não tinham nenhum agente agressor, não era infecciosa, e também não preenchiam os critérios das doenças autoimunes, não tinha autoanticorpos. Tá, perfeito. Então a gente tinha que entender que nós temos dois sistemas imunológicos. Um que todos os seres vivos possuem, da mais simples bactéria até o ser humano. Perfeito. Mas somente aqui de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os vertebrados, surge uma segunda imunidade. A primeira é a imunidade natural, que todos os seres vivos da natureza possuem. A segunda é a imunidade adquirida, que é essa que tem os anticorpos, que somente de vertebrados para cima possuem. Pois bem, essas doenças autoinflamatórias abrangem patologias cujo mecanismo imunopatogênico está relacionado com a imunidade natural e não com a imunidade adquirida. Perfeito. Enquanto aqui usamos anticorpos, lá usamos como defesa os peptídeos antimicrobianos, principalmente. Mas é toda uma cascata inflamatória. Bacana. E quais são essas doenças hoje autoinflamatórias que as pessoas podem ter uma consequência? É um conjunto de patologias que está crescendo à medida que nós estamos compreendendo melhor. Claro que no início foram algumas febres pouco conhecidas aqui, que ninguém sabia que febre era aquela de etiologia familiar, mas recentemente começaram a ser incorporadas a esse conjunto algumas patologias que nós achávamos que eram autoimunes. Por exemplo, a doença de Still, por exemplo, que é uma artrite reumatoide juvenil, que pode ser também tardia, ela preenche mais os critérios para ser classificada como uma doença autoinflamatória do que como uma doença autoimune. Assim também a doença de BC, a doença de Crohn, e algumas delas têm os dois componentes imunológicos. Então é muito interessante, porque nós temos um conjunto de doenças inflamatórias que não há um agente infeccioso e também não há anticorpos. Então não é autoimune. E a denominação autoinflamatória é bastante pertinente. E tem crescido bastante esse tipo de doença no Brasil? Ou é geral no mundo especificamente? Tem aqui um primeiro livro que eu li recentemente, assim, Autoimmune Epidemics, quer dizer, uma epidemia de doenças autoimunes, escrita por uma americana. Eu prefiro chamar de pandemia autoimune. Pandemia. Esse é um termo muito pesado, né? Quando a gente fala uma pandemia. O mundo inteiro está observando um aumento nas últimas décadas de 400% de todas as doenças autoimunes. A frequência foi assim assustadora. O aumento é assim incrível. Todo mundo conhece alguém que tem doença autoimune. E mais, muitos pacientes têm uma doença autoimune, outros têm duas, frequentemente 3. Eu tenho pacientes com 11 doenças autoimunes. 11? 11 num único paciente. 11 doenças autoimunes. E como é que se cuida com essas 11 doenças autoimunes? Pois até para a gente poder começar a entender um pouquinho, porque assim, já começaram a vir algumas perguntas, daqui a pouco a gente começa a falar aqui também. Pois se eu tivesse... Como era o passado e como é hoje, né? No passado, eu me lembro lá, meus 20 e tantos anos dentro do Unicamp, nós nos preocupávamos em colocar cada doença na sua caixinha. Separar bem, distinguir bem uma das outras. Até que, ouvindo o que é considerado o maior reumatologista do mundo, que é um judeu, Yehuda Schoenfeld, e ele falou uma frase que eu que gostaria de ter inventado. Mas eu parafraseei e ela ficou do meu jeito também. Ele vem dizendo que está surgindo uma nova especialidade, que ele se vê, ou ele vê a si mesmo, como um autoimunologista. Autoimunologista. Imunologista. Olha. Que é uma paciente, que é um médico
capaz de lidar com diferentes doenças autoimunes, uma polimiosite, uma uveíte, uma doença de Crohn no intestino, uma esclerose múltipla, uma miastenia graves. Ele consegue lidar com esse conjunto de doenças. Daí ele fala a frase, em inglês, com sotaque de judeu, ele diz assim, ele pode fazer isso because, ele fala, porque all the autoimmune diseases are the same. Ele fala, todas as doenças autoimunes são a mesma coisa. É mesmo? Nas palavras do maior reumatologista do mundo, né? Que tem cerca de 25 livros e mais de 700 trabalhos reconhecidos internacionalmente. Está em todos os congressos. Todas as doenças autoimunes são a mesma doença. Eu dei uma parafraseada e digo o seguinte, uma frase lapidar, né? Todas as doenças autoimunes são doenças autoimunes. Ou seja, num certo nível, elas possuem mecanismos imunopatogênicos semelhantes. E aí que fica curioso, porque eu já não me preocupo tanto em definir o diagnóstico para iniciar o tratamento. E quando eu trato uma doença autoimune daquele paciente, com a maneira como a gente trata, eu trato as 11. Perfeito. Ou as 3, ou as 5, com a mesma receita. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessa receita também, que eu tenho certeza que muita gente está curiosa em saber e quer entender um pouquinho mais. Mas eu quero mandar um beijo aqui também para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero mandar um beijo para a Adriana Braga, ela coloca aqui, boa noite, Dr. Vanderlei. Ela já está mandando um beijo aqui também. A Nádia Lodo, Nádia, beijão para você, beijo para a Adriana. O Duarte Gomes Márcia, obrigado, doutor, vou assistir agora, porque pela manhã não consegui, mas a gente está ao vivo agora, tá? Também. Então, compartilha o vídeo aí na sua página e convida os amigos também para estarem assistindo. Você tem pergunta? Manda sua pergunta para cá, que nós vamos tentar responder as suas perguntas dentro do tempo. E se às vezes as perguntas demoram um pouquinho para aparecer, é assim que ela aparecer, nós vamos estar tentando sanar a tua dúvida e os questionamentos que vocês têm aqui também, né? Aí o Christian Joseph, ele também abraça, tema bem interessante. A Samantha Cavalcante, tema importante. Você olha como que as pessoas estão colocando aqui, que isso é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? O Silva, boa noite, sou Vanderlene, né? Ela está aqui também, está acompanhando. O Tássio, boa noite, para o melhor médico do mundo, manda um abraço. Está aqui, ó, o Tássio Silva Ferreira. É que ele conhece só eu. Grande Tássio, obrigado. Luciana Campos, ela falou, vitamina D para doenças autoimunes. Ela já começa a colocar aqui, né? Essa é minha esposa. E aí, como é a causa para essas doenças autoimunes, teoricamente, hoje que tem acontecido? Pois é. Outro dia, um amigo de Brasília, um paciente, Danilo, tem esclerose múltipla, e ele escreveu para mim que ele precisava de um atestado para participar de um concurso naquelas vagas especiais. Perfeito. Eu falei, Danilo, você não tem um modelo aí do atestado? Então ele mandou para mim, para eu fazer um semelhante. E a primeira frase eu já mostrei para a Adriana, disse, o que você acha, Adriana, dessa frase aqui? Ele é portador de esclerose múltipla, uma doença de causa desconhecida. Então, quem diz ou quem disser que a esclerose múltipla ou as demais doenças autoimunes são doenças de causa desconhecidas, ele está revelando um certo desconhecimento de causas, porque na verdade existe mais de 3.000 causas. Olha. Então eu prefiro dizer o seguinte, que são doenças de causa geralmente indeterminadas, que é diferente de desconhecida. Perfeito. Eu não sei o que causou naquele paciente, às vezes eu sei. Por exemplo, quando há uma relação de proximidade muito grande. Um paciente nosso aqui estava em Brasília, tomou uma vacina contra a febre amarela e 3 semanas depois ele pegou esclerose múltipla. Essa é uma relação de proximidade de causa e efeito. Vamos repetir de novo. Ele tomou uma vacina de febre amarela e pegou esclerose múltipla. Olha. Depois eu explico por quê. Uma outra paciente nossa passou no vestibular de veterinária, tomou uma vacina contra a raiva, 3 semanas depois, esclerose múltipla.
Uma outra tomou vacina de rubéola e no mesmo período chega em casa, entra em coma em horas e pega uma mielite transversa. Então, quando tem uma relação de proximidade, três irmãos tomaram uma vacina na Europa, que tinha mercúrio, e 2 irmãos pegaram esquizofrenia e a outra irmã pegou esclerose múltipla. Então há uma relação. Hoje mesmo atendi aqui no consultório o retorno de uma menina que está melhor. Bacana. Que pegou miastenia graves por vacina de HPV. E a mãe falou que ela se trata no mesmo centro lá em Manaus e tinha 3 outras pacientes com miastenia por vacina de HPV. Eu tenho uma outra menina de um outro estado do Nordeste, não sei se você lembra de onde, que também tomou, mas essa foi melhor, que ela tomou a primeira dose, começou a ficar sonolenta, mas não deu as outras 2. Mas com uma dose ela já pegou miastenia grave. É mesmo? Sim, então veja, essa vacina está sendo proibida em muitos países já. E está fazendo um estrago, na minha opinião, entre os jovens, né? E a sua aplicação deverá ser revista, porque é muito grave, né? Doenças que podem trazer consequências para o resto da vida por um vírus que até então podia ser controlado de outras maneiras. Então veja, mas na maioria das vezes a causa é indeterminada. Então são múltiplas causas. Eu falei 3.012. Então eu vou falar aqui as 12, depois as 3.000 eu vou resumir. Perfeito. Uma causa que é imprescindível, é genética. Tá. Então, ninguém tem a doença que quer, a pessoa tem a doença que pode ter. Perfeito. Se você não tiver genética, você pode fazer o que você quiser, que você não tem lúpus. Tem que ter a genética. Perfeito. Você não tem miastenia grave, você não tem esclerose múltipla, você tem que ter a genética. Ah, então meu pai tem tal doença, minha mãe também tem, eu vou ter? Não. A genética é 30%. Perfeito. Apenas 30%. Como é que você sabe? Com estudos bem feitos, com gêmeos univitelinos, mostra que só 30%, grosseiramente, é o peso da genética. Bom, então existem outros fatores. Sim, são os fatores que determinam a expressão da genética. Porque você pode ficar com o gene a vida inteira e ele nunca se expressar. Eu tenho uma paciente que teve esclerose múltipla com 11 meses e 22 dias, raríssimo. Ela estava começando a andar, ficou paralítica, teve uma hemiparesia no corpo inteiro, Olha. braços e pernas, vamos dizer. E todo mundo pensou que fosse paralisia infantil, mas era um surto, ela voltou a andar. Depois, mais tarde, ela foi feito o diagnóstico de esclerose múltipla. Em compensação, eu recebi um médico outro dia, aí, com 70 anos, o primeiro surto de esclerose múltipla, mas ele nasceu com gene. Somente aos 70 anos, ele reuniu condições no seu ambiente físico, mental, emocional, para despertar aquele gene, ou fazer com que aquele gene se expressasse. Então, mais importante do que o gene, 70% mais importante que o gene, é a expressão genética que é determinada pelo ambiente. Pelo ambiente. Tem uma frase em inglês, que é mais ou menos assim, que a genética carrega a arma, mas é o ambiente que puxa o gatilho. Olha. E eu acrescento que a vitamina D faz uma travinha, dificulta a deflagrar da arma. Eu já vou te perguntar como é que você entrou nessa parte da vitamina D também. Mas só mais uma conclusãozinha, então. E dessas, faltam umas 11. Então, nós vamos falando às 11 também. Vou falar rapidinho. Então, vacinas, todo mundo sabe, principalmente pelos adjuvantes, que são substâncias imunogênicas que eles colocam na vacina. Alumínio, freondes, adjuvantes e outros. São feitos exatamente para
para atrair para o local da vacina os glóbulos brancos para despertar a imunidade. É como se jogar farelo na água para pescar. Perfeito. São os adjuvantes da vacina que podem causar doenças autoimunes. Aliás, tem uma síndrome descrita pelo Schoenfeld, chamada ASIA, que é autoimmune syndromes, no plural, síndromes, induzidas por adjuvantes, Ásia. Ele deu esse nome porque ele é judeu, e Israel fica lá na Ásia, enfim, perfeito. É uma homenagem ao seu país de origem. Vacinas, genética, coisas que você não pode imaginar. Botar silicone na mama. Como é que não é no seu caso, não. Você não pode imaginar. Mas chumbo no cabelo, mercúrio no dente, as obturações, elas fumam. Tem um vídeo muito legal no YouTube. Bacana. Dentes fumanos, escreve assim em inglês, smoking tooth. Eles esfregam o dente, ou põem uma substância que solta uma fumaça visível de mercúrio, dos amálgamas de mercúrio. Então, chumbo aqui, mercúrio aqui, silicone aqui. Bom, mulherada, toma cuidado com o silicone, toma cuidado, não é simplesmente sair colocando silicone. Só esses últimos 2 meses eu tive 3 pacientes que, coincidência ou não, surgiram logo após a implante de silicone na mama. Mas vamos lá. Agrotóxicos. Nunca nós comemos tantos alimentos tão ricos em agrotóxicos. Hoje em dia ninguém carpe mais. Eles plantam e jogam veneno para matar o mato. Verdade. E as plantas são geneticamente modificadas, a soja, o milho, são modificadas por hibridismo, são resistentes ao veneno, maiormente o glifosato, né, que é o Roundup, e depois se colhe. Eles fazem o secamento do mato 1 semana antes de colher. Daí colhe a soja e a gente come soja rica em glifosato. Tatuagens. Não vou nem mostrar a minha aqui. Antes de começar. Provoca o sistema imunológico. Porque assim, nós estamos com várias perguntas aqui, daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo, daqui a pouco eu falo as perguntas, tem bastante pergunta aqui, e você compartilha o vídeo aí, tá? Drogas. Não estou falando de drogas ilícitas, estou falando de medicamentos. Alguns medicamentos chegavam a provocar 11 doenças autoimunes e foram retirados do mercado. Então, medicamentos que perturbam o sistema imunológico. Todo mundo sabe do nervosismo, das emoções, né? Muitas vezes um primeiro surto, um novo surto. Imagina, se você tiver uma forte emoção, medo, raiva, preocupação, ansiedade, seu organismo entende que você vai brigar e ele aumenta a sua imunidade. E aumenta também a autoimunidade. Então você pode ter um surto, um despertar do seu sistema imunológico e assim vai. E daí fala assim, e os alimentos? Então, pega esse livro aqui, que é recém-lançado pelo Don O'Brien, né? Ele só vai repetir o que nós já sabíamos aqui há 4 anos, mais ou menos, que os 3 principais alimentos indutores de doenças autoimunes são glúten, laticínios e açúcar. Vamos repetir de novo para quem está nos acompanhando aqui, que eu acho que isso é importante. Vamos repetir de novo. Glúten, laticínios e açúcar. E açúcar? Açúcar. Depois, se for o caso, se houver tempo, eu explico os mecanismos fisiopatológicos pelo qual eles provocam surtos ou mesmo desencadeamento de uma doença autoimune. Olha, que importante. Então, você que tem um consumo elevado de açúcar, tem um consumo elevado de glúten e laticínios. Glúten, laticínios e açúcar são os principais gatilhos alimentares, segundo Don O'Brien, está aqui no livro, eu te mostro a página, e segundo pelo menos uns 10 médicos importantes, como David Perlmutter, Mark Hyman, famoso médico da medicina funcional,
o papa deles todos, o Alessio Fasano. Bacana, olha. O livro dele está aqui também, do professor Alessio Fasano, que é um médico espetacular, né? A Amy Myers, que é uma outra médica. Bacana, olha. E o livro está por aqui também, e outros tantos médicos, apontando que o glúten, os laticínios e o açúcar são indutores de doenças autoimunes. Nessa condição desses três, a alimentação ela é importante, então. Olha, como dizer, porque assim, é que as pessoas estão nos acompanhando aqui. Eu acho que porque todo tratamento que você vai fazer vem acompanhado de uma dieta alimentar. no próprio grupo no qual eu me formei, que é coordenado pelo Dr. Cícero, a pessoa a qual nós todos devemos muito, que salvou a vida da minha esposa e de milhares de pacientes ao redor do mundo. Mas a questão do glúten ainda não é um consenso ainda. Mas como eu tenho uma máxima que eu carrego comigo há muitos anos, desde jovem, desde quando eu fazia mestrado, que foi dita pelo americano mais querido do século XIX, que é um filósofo, ele diz o seguinte: nunca conheci um homem, por mais humilde que fosse, que não tivesse nada para me ensinar. Nunca conheci. E nessa mesa aqui, uma jovem, hoje ela trabalha com o Dr. Cícero, a Bianca, ela é médica lá. Beijo, Bianca. Beijo, Bianca. Ela fez um estágio comigo aqui de uns 6 meses. Ela estava com esse livro na mão aqui. Eu falei: Bianca, que livro é esse aí? Ela me deu, tá faltando, de presente para você. E eu li 1, 2, 3 vezes, que é o famoso Barriga de Trigo. Barriga de Trigo. Muito interessante, foi um dos livros pioneiros, né? Olha que bacana. E daí eu fiquei tão encantado com as colocações dele, como o mundo ficou, que eu comecei a retirar o glúten dos meus pacientes. Mas veja, eu já tratava doenças autoimunes da maneira como eu aprendi com o Dr. Cícero Gale Coimbra há uns 2 anos e meio. Daí eu acrescentei isso. Perfeito. Sem alterar o protocolo. Protocolo é protocolo, acabou. Eu acrescentei uma dieta sem glúten. Os resultados foram espetaculares. Houve, em determinados casos, eu diria que foi fundamental. Olha que importante. E um dos casos, eles estão todos publicados no meu site, que já tem mais de 300 casos publicados, e um caso de miastenia grave, chamado Dona Vera, desculpa, síndrome de Meniere, Dona Vera, que eu falei para ela: você vai ficar boa, protocolo da vitamina D e a dieta sem glúten. Mas o correio estava meio em greve aí, e demorou 12 dias para a vitamina D chegar. No 10º dia ela me ligou e falou: Dr. Vanderlei, eu tirei o glúten há 10 dias e não tenho mais nada, o que eu faço? Eu falo: olha, vamos então ficar assim por um tempo mais um mês. E ela ficou boa. Daí eu pedi que ela tomasse 10 mil unidades, que qualquer pessoa de mais de 12 anos deve tomar, que equivale a meia hora de sol. Tá. Pronto. Não faz mal para ninguém. Das 11 às 2, escolar. Não precisa ser o corpo inteiro, não. Basta 20 centímetros quadrados, de 20 por 10, 200 centímetros quadrados de pele, no sol das 11, 1 da tarde, você faz 10 mil unidades. Olha, bacana. Só que ninguém toma mais sol, então é bom tomar. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Deixa eu só mandar um beijo para as pessoas aqui, porque veio muito recado aqui. O Silva, ele tem um Parkinson aos 46 anos. A Adriana Andrade, gratidão, Dr. Vanderlei. O Silva, ele fala que toma vitamina D. O Anailton Passo Fernandes, boa noite, tenho Crohn e moro em Chaval, no Ceará. Posso fazer tratamento com a vitamina D morando tão longe? Às vezes ele não tem condições de viajar até o consultório, mas a primeira consulta ela tem que ser aqui, né? Até por uma questão ética, sabe? A primeira consulta deve ser presencial. Perfeito. Eventualmente, se um indivíduo tem um médico que está cuidando dele lá, eu posso dar uma interconsulta para o médico dele, mas eu peço que os pacientes venham sempre. E vieram, hein? 5 do Japão, 5 do Canadá, Estados Unidos, México, Chile,
Espanha, África, Portugal, Alemanha. Bacana. E o pessoal tá todo mundo lá nos assistindo, eu tenho certeza disso. Beijão para todo mundo. Olha, o Silvio ele coloca: meu Parkinson está controlado graças a Deus e ao tratamento do senhor. Quem que é? É o Silva. A Vanderlene. Tá? É porque colocou só como Silva aqui, VRS, então bom, a gente se alguém quiser ver o filme dela, entra no nosso site, Vitamina D Medicina e Saúde. Então vamos lá, vamos repetir devagarzinho para que as pessoas possam... Atenção, site, Vitamina D, Medicina e Saúde. Tá, a gente vai colocar aqui embaixo, vai escrever aqui embaixo. Tem um menu de doenças Parkinson, clica lá, você vai ver pacientes com Parkinson. A resposta é espetacular. E a Vanderlene está lá. Vanderlene, um beijo, querida, estou muito contente de saber que você continua bem, que você ficou aqui com o tratamento. Muito obrigado pelo carinho. Ó, a Ludmila Rocha, uma outra pessoa aqui. Eu estou apostando muito no tratamento da vitamina D para minha filha que tem alopecia areata. É muito triste vê-la perder os cabelos. Dr. Vanderlei, obrigado por compartilhar esse tratamento conosco. Ela tem apenas 3 anos e meio, deve ser, mas tenho fé que dará certo. Olha. Tem também no nosso site, publicado, paciente com alopecia areata. Ela ficou ótima, parou de tomar vitamina D, caiu o cabelo outra vez, daí eu puxei a orelha dela, falei: olha, meu presente de casamento para você vai ser o seu cabelo, faça o tratamento direitinho. E ela já casou, já tem 3 filhos, e está linda, está publicada no site. Entra no site, alopecia areata, e vê lá, Jéssica. Quantos vídeos tem lá no site? 300. 300 vídeos para vocês que estão nos acompanhando aí. E aqui no meu computador tem 2.000. Mas só tive tempo de publicar 300. Mas são 300 depoimentos, né? 300 depoimentos filmados. Olha. De pacientes a quem eu devo muito, a quem todos nós devemos muito, porque eles abriram mão da sua privacidade. Perfeito. Com o objetivo exclusivo de ajudar outros pacientes que sequer vão conhecer um dia. São pessoas que têm um elevado espírito de filantropia. Muito obrigado a todos os nossos pacientes que compartilharam a sua história. Tá, perfeito. Entra lá no site, que você vai ter bastante informação, você vai ver como entender um pouquinho mais sobre a vitamina Z. Vamos explicar como que você foi entrar na história da vitamina D. Eu acho que é até interessante, né? Você tem tempo? Tenho. E por que da história da vitamina D? Tá bom. Então vamos lá. E dos anos de 2006, Copa do Mundo, eu fiz o diagnóstico mais importante da minha vida e o mais triste. Olha lá, prestem atenção. Minha mulher acordou sem enxergar, escuridão total dos olhos, acordou de manhã, não estou vendo do olho direito. Oftalmologista, tomografia, ressonância. Só que era a Copa do Mundo, não tinha nenhum médico lá de plantão. Eu entrei lá no serviço com os técnicos. A ressonância era do olho, mas nós demos uma boa olhada no cérebro. E ela tinha manchas no cérebro. E eu tive que chegar em casa, no muro de casa, falar que ela estava com esclerose múltipla. Opa! E naquela época, o pouco que eu sabia de esclerose múltipla, hoje eu tenho quase 800 pacientes. Perfeito. Hoje eu sei razoavelmente bem. Mas o que eu sabia na época era que era uma doença progressiva, que leva para as pessoas para cadeira de roda, que as deixa cega, sem movimentos pelo corpo, com falta de controle de urina, de outros esfíncteres, enfim. Foi como se caísse uma tempestade em cima da gente. Gozado de todo mundo festejando, que era a Copa do Mundo. Sim, olha. Claro que eu procurei os médicos que estavam mais próximos de mim. Uma aluna minha, uma neurologista, ex-aluna, né, que é referência aqui em Campinas, mais 3 professores da Unicamp, e eu não aceitava o prognóstico. Eu perguntava: o que vai acontecer com ela? Você é médico, você não sabia nada. É uma doença progressiva. 2 deles me disseram a mesma frase: reze pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Imagina isso. Não, como que é? 2 médicos falaram. A mesma frase, coincidência. Olha.
reze pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Não desisti, fui para São Paulo, procurei a maior referência, um professor da USP, conhecido internacionalmente, muito gentil, e olhou as ressonâncias, ele falou, esclerose múltipla, vamos esperar os próximos surtos para a gente iniciar o tratamento, porque os remédios têm muitos efeitos colaterais. Não satisfeito, foi para Israel, Universidade de Teva, até que um dia, depois de usar interferon e Copaxone, uns 3 anos, ela pela manhã falou que tinha desistido do tratamento, ia deixar a doença seguir seu curso natural. Isso para o médico pesa, né? Eu tive demais, né? Em casa, você médico, cuidando, e em casa a esposa, pois é grave, né? Eu pensei em largar da medicina. É mesmo? Eu construí prédio, casa. Mas daí, olha que coincidência, acho que foram, talvez no dia seguinte ou 2 dias depois, chega até nós um jornalzinho, um encarte da Folha de São Paulo, onde uma moça chamada Vera Foller, paciente do Dr. Cícero, dizia que estava ótima da esclerose múltipla. Não, eu quero ir lá. Eu falei, isso é charlatanismo. Não, pera. Eu falei. Vamos repetir. O que você achou que é? Charlatanismo. Olha. Porque eu já havia levado os melhores médicos da Unicamp. O chefe do departamento de neurologia da Unicamp. O chefe da USP de São Paulo. Israel, na Universidade de Terra. Vai tratar com vitamina D. Eu nem sabia que era um hormônio. Para mim era uma vitamina D, né? Da qual eu não sabia nem pedir o exame, como a maioria dos médicos até hoje ainda não sabe. E o que eu sabia de vitamina D, após 40 anos de medicina, né? Hoje são, o exercício da medicina é exatamente 50 anos, o que eu sabia de vitamina D era nada. Então eu falei, então vamos lá ver. Eu não queria, mas fomos. Daí o Dr. Cícero nos recebeu, me apresentei como médico. Eu levei a primeira bronca. Dr. Cícero, eu vim aqui para buscar uma terapia alternativa. Ele falou, não é alternativa. É a principal. Eu já comecei, eu falei, médico estranho. Pois é, mas daí aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma consulta de 4 horas. Quando era 11 horas da noite, eu falei, Dr. Cícero, eu trabalho amanhã cedo, eu preciso ir para Campinas. Daí ele acordou assim e falou, então tá bom. Mas eu só queria fazer uma última pergunta. E qual é o prognóstico? Sabe o que ele falou? Ela não vai ter mais nada, vai ter uma vida normal. E a gente descendo no elevador, ele falou, não falei? Eu falei, falar, até papagaio fala. Amanhã você vai ter um outro surto. Você já teve uns 7, 8 surtos, já tomou um monte de cortisona na veia, que é a pulsoterapia, e amanhã você tem um outro, vai ficar decepcionado. Vamos aguardar, vamos esperar. Talvez demore. Demorou mesmo. Era dezembro de 2009. Quantos anos são esse ano? A gente está fazendo 8 anos, né? Dezembro de 2009. Em dezembro desse ano agora faz... 9 com 17? 8 anos. 8 anos. Sabe quantos surtos teve? Nenhum. Sabe como ela está hoje? Enxergando, andando, viajando, conhece o mundo todo, foi 3 vezes para Israel, Estados Unidos, Europa, viaja, todo ano vai para Nova York em congresso, dá cursos de 3 dias de 12 horas por dia em pé. Esse é o charlatanismo, né? Então, ela deve a vida a esse pioneiro, que é Cícero Gale Coimbra, um médico que foi destratado até publicamente na revista Veja por médicos que não conheciam o tema, que nunca haviam receitado vitamina D em altas doses para ninguém, mas criticaram veementemente, como eu também critiquei. Como diz então a minha amiga, vou dar uma palmatória, eu também critiquei a vitamina D. E nos últimos 2.000 pacientes, eu não receitei remédio nenhum para ninguém. Só o protocolo dele.
Os 4 ou 5 insistiram muito aí, um antibiótico, mas no máximo 5 pacientes saíram daqui com a medicação. Olha, o resto foi protocolo da vitamina D e metade deles com dieta sem glúten. Bacana, parabéns. Eu acho que... Parabéns a esse pioneiro, né? Não, parabéns para você também acreditar e incentivar, até deixar que ocorresse. Você como médico chegou numa situação que você visitou vários especialistas. Esse é o conceito que nós temos. Você já tinha referências de outros companheiros que negaram essa posição. Claro que antes do Dr. Cícero eu consultei, escuta, o que vocês acham disso? Picaretagem, banditismo, tem que estar preso. A linguagem era essa. E você acreditou? Não, eu acreditei, mas ela queria ir, nós fomos. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje. Parabéns. E eu acho que já modifiquei a vida de uns 2.000 pacientes. Não só com esclerose múltipla. Quantas crianças sofrendo há anos sem dormir, a família inteira com dermatite atópica, a gente cura aqui em dias. E está acontecendo uma coisa das mais curiosas, né? A minha vida inteira, nas minhas 40.000 consultas como clínico, os casos graves eu encaminhava para a Unicamp. Eu mesmo, quando tinha uma patologia grave, encaminhei-me para o Einstein, encaminhava para a USP. E está vendo um fluxo ao contrário. Pacientes da USP, do Hospital de São Paulo, de Ribeirão Preto, da Unicamp. Eu tenho pelo menos 30 ou 40 filmes aqui de pacientes que saíram da Unicamp para vir tratar aqui de esclerose múltipla. Isso é errado. Isso é errado. É preciso que os neurologistas tentem entender, nos convidem para participar de congressos, para apresentar os nossos casos. Eu tentei ir num congresso em Goiânia, primeiro agradeceram, depois disseram que não tinha passagem, depois disseram, eu falei, tem milhagem, mas não tem hotel, eu pago o hotel, depois a agenda está cheia, eu falei, tá bom, já sei, quem está patrocinando, fica para a próxima. Então, veja, eu não tive espaço até hoje. Dou cursos aqui, eu abro cursos para 25 médicos aqui, esgota em 2 dias, esgota o curso. Bacana. Eu tenho compartilhado esse conhecimento e feito palestras em empresas, organizações, faculdades, mas onde eu queria mesmo, que era ser chamado no departamento de neurologia da Unicamp, da USP, para apresentar os filmes dos meus pacientes, que saem da cadeira de roda e vão jogar bola. Está filmado. Bacana. Então vamos repetir o site de novo para quem quiser acompanhar e ver esses depoimentos que estão lá. Porque você tem lá alguns vídeos, tem algumas situações que as pessoas podem acompanhar, né? Qual que é o site mesmo? Vitamina D, Medicina e Saúde. Vitamina D, Medicina e Saúde. Você está botando o link aqui embaixo? Então a gente tem toda uma equipe aqui por trás também, que as meninas estão de olho aqui, estão trabalhando também. A gente vai mandar um beijinho para cada uma delas também que estão aqui trabalhando e estão articulando. Está aqui o link, colocou, tá? Deixa eu só mandar um beijo para muita gente que está aqui, está mandando recado. Depois a gente vai tentar responder todas as perguntas, enfim, no decorrer da semana. Claro, porque como aqui é ao vivo e tem aqui várias pessoas que estão assistindo, vocês também compartilhem e convidem os amigos para estarem assistindo, tá? Tá aqui, ó, vitamina D, medicina e saúde.com.br, para vocês estarem lá. Já está aqui, as meninas já colocaram aqui na página do Bandeirinha. Quero mandar um beijo para Cláudia Fussi Campos. Tem alguém perguntando essa história de sair da cadeira de roda. Então assista lá. Entra no site, escreva lá polimiosite, procura a paciente chamada Lindalva. Ela chegou aqui, ela não tinha força para levantar o braço, com uma sonda nasentérica, com uma voz anasalada, em cadeira de roda. 10 dias depois já estava abanando a mão, 20 dias depois estava andando, 3 meses depois ela veio aqui, subiu as escadarias correndo, tudo filmado, tudo documentado, polimiosite, na verdade era uma dermatomiosite grave. E veja o filme do Rafael, e veja o filme do José Cláudio com esclerose múltipla, e vejam, eu devo ter mais ou menos uns 100 filmes de esclerose múltipla postados, os pacientes contando as suas melhoras, e curiosamente, recorde, melhora em 2 dias,
outros melhoram em 4 dias, outros em uma semana, e o habitual é que melhora mesmo em 1 mês, 2 meses, 3 Bacana. meses. Ó, quero mandar um beijo para a doutora Cláudia Fussi Campos. Ela fez um curso, ela é dentista, fez um curso de capacitação em toxina botulínica com a sua esposa, a doutora Luciana, através de orientações sobre VD que vocês passaram a conseguir ajudar muito, identificar muitos pacientes com um grau elevado de VD. Eu não sei o que é o VD aqui que ela está colocando. Vitamina D. Né? Vitamina D. É isso mesmo, VD. É o tema. Tá certo. A Fátima está aqui, ó. Boa noite, doutor. Tudo bem? Meu filho tem esclerose múltipla. Eu gostaria de saber se tem algum tratamento para isso. Meu nome é Fátima. Tratamento, vitamina D. Então, Fátima, claro que você vai procurar um médico, o diagnóstico está feito. Se fosse meu filho, meu paciente, eu iniciaria com o protocolo da vitamina D desenvolvido pelo Dr. Cícero Galli Coimbra. E tiraria também o glúten, porque eu sei que o glúten bota fogo. Bacana. Né? Ó, aí mandar um beijo para Alessandra, para o Silvio Roberto Cardoso. Silvio, beijão. Para a Eugênia Ribeiro. Eugênia, depois ela fala assim, ó, fala alguma coisa sobre neuralgia do trigêmeo. Aí depois tem aqui o Aécio Eduardo Kelby, boa noite. Ana Moraes Lopes, parabéns por perpetuar isso. Cláudia Fussi de novo, né? Sucesso nessa luta. Denise Mendes, parabéns a todos os médicos protocolo de Coimbra. Isso. Que é esse, que é chamado? Isso. O protocolo desenvolvido pelo Dr. Cícero Galli Coimbra, no início, ele começou a atender, e o volume foi muito grande, né? O foco era principalmente na esclerose múltipla, né? Mas olha, no meu site já tem lá umas 40 patologias que responderam muito bem. O nosso sucesso, guardem bem, o nosso sucesso com a dermatite atópica é de 100%. Eu não tenho nenhum paciente que não melhorou. O nosso sucesso com lúpus, polimiosite, esclerose múltipla, é quase da ordem de 100%. Uma coisa curiosíssima, miastenia graves. A paciente me entra aqui, está filmada naquele canto da parede ali, inchada de tanta cortisona. Ela tentou flexionar os joelhos a 90 graus, desmontou. Precisamos eu e o marido dela levantar, ela não consegue sair da cadeira sozinha. Dias depois ela entra para essa sala aqui, anda em alta velocidade, agacha, fica no pé só e dança. E perdeu 25 quilos com a retirada da cortisona. É no nosso site, miastenia graves, Tereza Vitorino. Assista os filmes, ligue para ela, fale com ela. A melhora é espetacular. Agora, não é um caso. Tem dezenas de casos de miastenia graves. Tem que fazer parte do protocolo de tratamento da miastenia graves. No mundo inteiro. Não há o que discutir, quer dizer, está tudo filmado, tudo publicado, né? E os pacientes, mais uma vez, os pacientes, obrigado por compartilharem a sua dor, seu sofrimento, as suas mazelas, com o objetivo de ajudar o próximo. Não, perfeito. Eu estou fazendo aqui porque meu celular acabou a bateria aqui também, que eu deixei ele descarregado um pouquinho, faz parte, mas a gente está na transmissão ao vivo aqui. Como é que as pessoas podem identificar, já começar a procurar ter os sintomas da esclerose múltipla? Quais são? Até para as pessoas que estão nos acompanhando, porque eu vi que tem bastante gente que falou que tem, identificou, e quais são os principais sintomas que de repente ela deve procurar um médico para quem está longe? Eu acho que seria assim, você teria que imaginar, lembra dos coelhinhos que entravam nas caixinhas? Lembro. Você tem que imaginar umas 300 caixinhas e uns 15 coelhinhos aqui. Você levanta e fala, corre, cada um deles vai entrar numa caixinha. Perfeito. Então os pacientes chegam aqui com uma multiplicidade de sintomas incrível. Eu acho que só no olho a gente seria capaz. A minha secretária aqui, a Adriana, está olhando a gente aqui. A Adriana é capaz de falar 10 sintomas da esclerose múltipla só nos olhos. Consegue falar, Adriana? Consegue. Fala então. Diplopia, embaçamento visual, redução da...
Pupila. Pupila. Uma anisocoria, pupilas de tamanho diferente. Isso, perde a visão a cores. Ah, perda da visão a cores. São os olhos, hein? Olha. Ficar piscando direto. Sim, um piscar que não se consegue controlar, tem isso filmado. Dor. Dores nos olhos. Lembra do Leonardo Torquato? Que... Um estrabismo, né? E a visão dupla, né? Pelo estrabismo. São os olhos. Só nos olhos. São os olhos. Então veja, e isso, claro, tem algumas coisas médicas. Eu nistagmo o olho, ficar pulando para lá para cá. Então você imagina no corpo inteiro. Uhum. Mas assim, em síntese, perda da visão, embaçamento visual, Olha. perda do olfato, perda da capacidade de sentir sabor, mas os sintomas mais comuns, formigamento, parestesia, que não passa. Não é aquele formigamento que você dormiu em cima do braço e daqui 10 minutos passou, não. Um formigamento que vem, a fadiga, né? Olha. A tontura, o desequilíbrio. Então é um conjunto de sintomas muito grandes, que facilitam muito o diagnóstico da esclerose múltipla. Fácil. Bacana. Veio uma pergunta aqui, ó, da Ivanete Blue Jeans. Boa noite. O tratamento com altas doses pode ser associado ao tratamento LDN? Então, o Dr. Lei Ribeiro ressuscitando aí esse tratamento que estava meio esquecido, na década de 80, da low doses naltrexone. Tá. E muitos pacientes me pediram para receitar. E eu não tinha experiência, então eu selecionei 20 mais próximos de mim, encomendei lá na farmácia de São Paulo, prescrevi laudoses naltrexone para eles. Na minha experiência, não resolveu nada. Então eu parei de resolver. Mesmo porque meus pacientes estão todos bem com o protocolo da vitamina D e a dieta sem glúten. Então eu não prescrevo a não ser quando o paciente solicita. Não vi benefício em 20 casos. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó, quero mandar um beijo também para o Breno Ribeiro. Olá, doutor. Minha esposa também é portadora de esclerose múltipla, faz tratamento desde 2011. E a sugestão dela é que o que o senhor procure as associações de médicos que abram espaço nos congressos. Boa noite, fique com Deus. Ele está pedindo aqui. Mas esse é um trabalho árduo, né, das associações. Envolve muitos interesses, né? Ó, gostaria de saber sobre a artrite reumatoide. Faço protocolo de vitamina D há 2 meses. Então, a minha primeira paciente que eu atendi, faz alguns anos, era uma amiga, que tinha artrite reumatoide há 40 anos. As mãos bastante deformadas, os pés. Ela chegou aqui tomando Embrel, que é um remédio biológico, cheio de coceiras pelo corpo. E eu pensei assim comigo, nossa, uma doença grave, muito tempo, né? Não imaginei que ela fosse melhorar tão rápido das dores. E também ela tinha outras coisas que acompanhavam. Ela tinha também a síndrome de Sjögren, que eram olhos secos, boca seca, genitais secos. E todos esses sintomas desapareceram. Então o filme dela está lá no site. Infelizmente é uma paciente minha que faleceu, uma amiga, 66 anos talvez. Lamento muito, mas ela teve um aneurisma cerebral, que qualquer pessoa pode ter, em qualquer época, né? Passou por 2 cirurgias e veio a falecer. Mas eu tenho no nosso site, a família não pediu para tirar, ela ajudando outras pessoas, dizendo quanto ela melhorou. Para quem não podia abrir uma garrafa, para quem não podia andar metros, ela passou a andar de bicicleta, andar a pé. E no final do filme tem uma coisa muito curiosa. Ela passou bem 1 ano e meio até que ela relaxou com a dieta. Cerveja, glúten, foi para a praia, macarronada, mais pizza, e teve um surto violento. E a última frase que ela falou, para mim, em vida, né, está registrado no nosso site, ela falou assim, ó, glúten, jamais. Olha. Com a minha experiência, glúten, jamais. Olha que importante. Então, você também... Disse, onde quer que você esteja,
Com certeza, ela está lá em cima, está olhando por todos nós aqui, doutora, ela está sempre nos acompanhando. Altas doses. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Eu não sou médico, eu sou leigo e tem muita gente que está começando a entender. Então, manda as perguntas para cá, tem bastante pergunta, depois a gente vai tentar responder, porque tem muitas. Né? Se vocês verem alguma pergunta aqui que seja importante, pode passar aqui, tá, menino? A gente responde aqui também, porque vocês me ajudam a olhar, que tem muita pergunta. As pessoas falam, altas doses de vitamina D, elas podem gerar algum tipo de consequência para o rim. Mas ela tem que ser acompanhada de uma dieta, correto? Sim. Então, veja. Até para que as pessoas possam visualizar e entender. Eu tive um breve contato com o Dr. Hollick, que é um dos papas aí da vitamina D, talvez a maior expressão científica do mundo na vitamina D, e tive a oportunidade de fazer duas perguntas para ele. Uma é uma coisa que me intriga bastante, que na minha experiência e na experiência internacional, a absorção da vitamina D por cápsulas secas, cápsulas oleosas, soft gels, que não são cápsulas, claro, e comprimidos que a Dera lançou agora, comprimidos de altas doses, 50 mil, e a vitamina D em gotas, que talvez seja mais indicada, absorve igual. Segundo, Dr. Hollick. E tanto faz, se antes do almoço, depois do almoço, com suco de laranja ou com uma comida gordurosa. Bom, estou dizendo o que ele disse para nós. Mas naquele mesmo dia, aqui em Campinas, há umas 3 ou 4 semanas, eu fiz uma pergunta para ele assim, queria ver se ele sabia. Vamos lá. Eu falei, professor Hollick, quem que inventou o tratamento de vitamina D com baixas doses? Ele me olhou assim, meio estranho, né? Ele falou assim, mas como assim? Sim, porque, veja, nós nos formamos na mesma época. Nós estudamos nos mesmos livros. O senhor nos Estados Unidos, eu aqui, mas o livro de farmacologia era o Goodman e Gilman. E no meu livro de farmacologia que eu comprei no primeiro ano de residência, datado de 1973, diz o seguinte, que a dose média de vitamina D é de 50 mil a 250 mil por dia. Goodman e Gilman, vitamina D, edição de 1973. Edição de 1973, hein? E lá dentro, assim, no texto, cita um caso de um raquitismo severo, né, em que foi receitado 1 milhão de unidades e manutenção com 440 mil unidades de vitamina D. Parece muito, mas quando eu transformo em miligramas, é manutenção com 11 milésimos de grama por dia, que são 440 mil unidades internacionais. E nesse mesmo texto sobre a vitamina D, ele diz o seguinte, que a vitamina D, em doses de 150 mil por dia ou mais, pode, ao longo do tempo, dos meses, levar a um estado de hipervitaminose. Isso é preocupante. Porque o que é o estado de hipervitaminose D? É uma absorção excessiva de cálcio. Porque a vitamina D, na dose de 10 mil unidades por dia, internacionais, ela absorve cálcio normalmente. Mas se eu der 100 mil unidades por dia, grosso modo, ela pode absorver 10 vezes mais cálcio. É claro que o sangue não quer isso. O sangue quer manter o cálcio em 9,5. Então ele urina. E essa passagem do excesso de cálcio pelo rim pode começar a fazer depósitos na cortical do rim e dar uma patologia que chama-se
nefroesclerose medular. A gente não se preocupa com cálculos, a gente se preocupa com nefroesclerose medular. E pode calcificar vasos, artérias, o que não seria bom. Por isso nós paramos de prescrever vitamina D. Perfeito. Está vendo? O tempo de imagem está diferente do... Não, é porque a gente está lá. Tá. É que aqui. Não olha aqui não. Eu estou olhando aqui não, você vai olhar lá. Não, é porque aqui, porque quando a gente está ao vivo, quando a gente faz a transmissão pela internet, até para que as pessoas possam ver, às vezes nós temos um delayzinho. Que o que é esse delay? É o tempo de transmissão daqui e às vezes o retorno pela internet. Então por isso que tem essa diferença que está aqui. Entendeu? Aí eu paro aqui. Aí você pode enxergar lá, aí você não confunde lá. Agora você desligou o delay, que era meu apelido de criança, delay, de Vanderlei. Mas voltando então ao assunto. Então nós ficamos com medo de receitar. E passamos a tratar como sempre se tratou, com cortisona, com os anti-inflamatórios não hormonais, depois com os hormonais e por fim com os biológicos, que todo mundo conhece. E a vitamina D ficou para um segundo plano. Ou seja, caiu no esquecimento. Resumindo, nos 20 e tantos anos que eu fiquei dentro da Unicamp, eu nunca vi ninguém receitar vitamina D para um paciente adulto, que é onde eu trabalhava. Eu chefiei durante 2 gestões a medicina geral, tinha 36 leitos de medicina para ver todos os dias, 3.000 pacientes de ambulatório para a nossa equipe, de 15 médicos. Ninguém nunca receitou vitamina D para ninguém. Talvez lá na pediatria, mas para os adultos nunca receitamos. Nunca vi ninguém receitar. Daí o Dr. Cícero, assim, aprendi com ele mesmo, estava nos Estados Unidos e descontente com a capacidade da neurologia de fazer diagnósticos brilhantes, mas não ter um tratamento eficaz para patologias como a esclerose múltipla, por exemplo, ele resolveu ressuscitar a vitamina D. E começou a dar doses, tipo 5.000, 10.000, e começou a observar os efeitos colaterais. E teve a brilhante ideia, que hoje é simples, mas é tão simples, como é que ninguém pensou nisso? Se eu retirar o cálcio da alimentação, não tenho que absorver. E basta você abrir o livro do Goodman atual, você vai ver que no leite e no queijo está 75% do cálcio da alimentação americana. Então, se eu tirar leite e derivados, eu tiro 75% do cálcio. Daí, a vitamina D em excesso não absorve cálcio em excesso. E se absorver um pouquinho a mais? Se absorver um pouquinho a mais, toma 2,5 litros de água, que dilui esse excesso que vai sair pelos rins e não faz mal nenhum. A água é importante no tratamento da vitamina D, então? Não é mais do que importante, é fundamental, é indispensável, é imprescindível para a gente não ter nenhuma complicação. Nos meus 2.000 pacientes, eu soube de 2 complicações, uma de um aluno meu que eu treinei, é um médico lá do Sul, que está atuando muito bem, é o Dr. Edio, que uma paciente fez a vitamina lá na cidade pequena, e uma paciente minha, que fez também a sua vitamina lá em Pinhalzinho, onde ela residia, está publicada no site, a Valdirene, que por um erro de cálculo, ela tomou uma dose extremamente elevada. É preciso que a farmácia tenha experiência em manipular altas doses de vitamina D. Eu já vou aproveitar e vou aumentar 2 perguntas que nós podemos fazer aqui, ó. Então, só nesses casos que houve intoxicação. Água é importante para o tratamento. Tratamento de vitamina D é importante e ela é eficaz para o tratamento de ela e também a psoríase é importante? Bom, E fibromialgia? Fibromialgia, tenho uma dúzia de pacientes já publicados no nosso site com resultados espetaculares. A psoríase é a mesma coisa. Tem dezenas de pacientes cuja psoríase foi revertida. Não só a psoríase da pele, das unhas,
Como tenho casos graves de psoríase, com artrite psoriásica, e mais, tenho paciente com... Tive um paciente já publicado, ele chama-se Carlos Henrique, está no site, em psoríase, que estava internado no INCOR, tomando ciclofosfamida, azathioprina e outros remédios, com derrame pleural, derrame pericárdio, psoríase na pele e nas unhas. O pai trouxe ele aqui e nós revertemos tudo com o protocolo da vitamina D. E a dieta sem glúten, sempre Olha o quão importante é aí você prestar atenção. Água é importante, uma dieta sem glúten é importante, e você fazer o tratamento e o acompanhamento, porque ele dá o tratamento aqui, que ele é importante, mas não adianta você começar e parar, não, tem uma constância, né? O tratamento com a vitamina D, ele é eterno, ele começou ou ele tem um fim? Não, ele continua, né, com o tratamento. Eu tratando a vitamina D, um dos pacientes pergunta, fala assim, mas você vai tomar todo dia, você vai escovar os dentes todo dia, você vai tomar banho todo dia, e vai tomar a sua capsulazinha ou suas gotinhas de vitamina D todos os dias. E, além de você ficar bom da sua doença autoimune, Olha, nós estamos prevenindo, admite-se hoje, cerca de 300 condições, são mais ou menos entre 80 e 90 doenças autoimunes clássicas. olha que importante. Mas são, no total, 300 condições imunológicas, que tem um site americano que é Autoimmune Diseases, American Autoimmune Diseases and Related, Autoimmune Conditions and Related Diseases. Repetindo o nome do site. American Autoimmune Conditions and Related Diseases. Ele tem uma lista extensa, né? E o próprio Tom O'Brien, nesse livro, fala mais para frente lá, em 300 condições autoimunes que se beneficiariam pela vitamina D. Só para lembrar algumas aí, protege uns 17 tipos de cânceres, câncer de mama, câncer de colo, protege. Tá. Trata doenças muito raras, Eu tive uma experiência com síndrome da pessoa rígida, por exemplo. Essa médica que trabalha aqui comigo só resolveu o problema da sua gastrite polipoide, estômago cheio de pólipos, 7 endoscopias desde os 13 anos, não tinha resultado do tratamento convencional, ela só se livrou da sua gastrite polipoide retirando o glúten. Glúten. E no caso dela, nem fui eu que pedi para ela retirar. Foi o meu professor da Unicamp de gastroenterologia, que é o Dr. Reis Neto, que salve, professor, a sua paciente, no caso agora trabalha aqui comigo, a sua recomendação para ela retirar o glúten pode ter salvo a vida dela, porque essa gastrite polipoide provavelmente pode desenvolver uma neoplasia, tá? Associada a esses pólipos. Então veja a importância da dieta. Então, assim como a gente pode dizer que está havendo uma verdadeira pandemia de doenças autoimunes e condições autoimunes ou doenças autoinflamatórias, que daí você coloca num imenso saco cerca de 300 condições, cujo denominador comum é inflamação. Nos meus cursos, está um grupo de médicos, eu vou começar o curso, eu pergunto assim, pensem, vamos ver o primeiro que fala, qual é o denominador comum entre lúpus, só pensa, artrite reumatoide, opa, já sei, miastenia graves, sim, esclerose múltipla, mielite transversa, doença de De Vick, síndrome da pessoa rígida, arteriosclerose, autismo, doença bipolar, esquizofrenia,
neuropatia periférica. E você vai colocando condições, ninguém consegue imaginar qual é o denominador comum. O denominador comum a todas essas doenças que estão todas no mesmo saco é inflamação. Só que eu tenho que fazer 2 tipos de inflamação. Perfeito. Uma inflamação onde a arma volta para o indivíduo e os anticorpos se transformam em autoanticorpos. Então é o sistema imune adaptativo. E um outro grupo de doenças inflamatórias ou autoinflamatórias, onde quem está desregulado não é a imunidade adaptativa, é o sistema imune natural, inato, inespecífico. A outra é a adaptativa, absolutamente específico e adquirida. Você não nasceu com imunidade para sarampo, cachumba, rubéola. Você tem que ou pegar a doença ou tomar a vacina. Você adquire a imunidade. Aquela outra não, você já nasce contra todas as doenças. Perfeito. E elas podem causar doenças autoinflamatórias quando desreguladas. E o grande imunomodulador do sistema imunológico, tanto da imunidade natural quanto da adquirida, é exatamente a vitamina D, que é um hormônio. É a única substância que existe na natureza e nas fabricadas pelo homem que é imunomoduladora. Todas as outras são imunodepressoras ou imunossupressoras. E ao suprimir a sua imunidade, ou deprimir a sua imunidade, se torna vulnerável a doenças graves. Se torna vulnerável, por exemplo, a tuberculose. Então você vai dar um remédio biológico para o indivíduo, você já pede um mantu para ver se ele não está propenso. Quer dizer, cuidado com o câncer. Cuidado com você vai tomar aqui o Imurana, que é a azatioprina. Bom ver a sua bexiga, dá câncer de bexiga. Abaixa a imunidade. Da gripe, resfriado. Dá herpes zoster nas pessoas. As pessoas ficam cheias de lesões gravíssimas. A vitamina D não. Ela deprime o que estaria assim, que seria a sua imunidade ruim, que você adquiriu, e ao mesmo tempo ela aumenta a sua resistência imunológica. Bacana. É espetacular. Olha, é muita informação, é muita pergunta aqui no bate-papo de terça hoje com o Dr. Vanderlei. Ele está falando sobre a vitamina D, quão importante é. Aí tem algumas perguntas. Olha, daqui a pouquinho a gente já está encerrando, porque nós já estamos falando há 1h15 minutos aqui. Já 1 hora, o tempo passa muito rápido. Nossa. E nós estamos conversando e tem muita pergunta para ser feita. Só que as meninas depois, elas vão entrar depois e vão tentar ajudar vocês nas respostas, enfim, e tentar orientar as perguntas que nós não conseguimos passar. Porque vieram muitas perguntas, o tema é importante e nós vamos voltar depois, doutor Vanderlei, se você me permitir, numa outra oportunidade para a gente poder dar sequência também, porque as pessoas fizeram muitas perguntas. E aí vem aqui, ó. Tânia Marques, para o tratamento de doenças autoimunes é importante retirar a lactose? Como a gente já falou, o glúten é importante retirar. E a lactose? Então, esse é um pequeno equívoco, né? A lactose é o açúcar do leite, igual a frutose da cana, igual a sacarose, igual a... enfim, igual a vários açúcares. A maltose, igual a glicose, são açúcares. Algumas pessoas são sensíveis ou intolerantes à lactose. Eu sou uma delas. E na Unicamp nós medimos lá, 50% dos alunos eram intolerantes à lactose. Isso no Brasil, porque no Brasil o boi e a vaca chegaram aqui há 500 anos. Mas você vai num país onde tem boi e vaca há mais tempo, já houve uma seleção natural. E na Holanda, por exemplo, só 5% são intolerantes à lactose. É mesmo? Tem diarreia, mas só 5%. Mas você vai nos países asiáticos, até 95% das pessoas são intolerantes. É questão de ter ou não ter maior tempo de convivência com as vacas. Né? Mas não é isso que me preocupa. O que preocupa é a caseína do leite e o cálcio. Então nós temos que tirar por causa do cálcio. Não adianta eu tomar leite sem lactose. É o cálcio. Tá. E do ponto de vista imunológico, a caseína, que deixa o leite tão viciante
Porque ela tem morfina, também chamada de caseomorfina. E é por isso que o pão é tão gostoso, o cheiro do pão. É por isso que o pão vicia, porque o pão tem morfina, uma exomorfina, chamada de gluteomorfina. E quando nós tiramos o glúten de algumas pacientes, elas realmente às vezes passam até por uma síndrome de abstinência, né? Quando tirar o álcool. Olha, esse é o Bate-Papo de Terça, toda terça-feira, às 19h30, ao vivo, sempre com um tema diferente, com um assunto diferente. Doutor Vanley, vamos repetir o site de novo, para quem quer entrar lá e ver os vídeos. Bom, o site é Vitamina D, Medicina e Saúde. Vitamina D, Medicina e Saúde.com.br. Então você entra... Na primeira página do site, eu quero deixar bem claro isso sempre, está lá e vai estar lá sempre. Eu traço em pequenas, curtas linhas a história da razão pela qual me interessei pela vitamina D, e está escrito logo no começo do site, um tributo ao Dr. Cícero Gale Coimbra, porque ele foi o pioneiro. A ele, todas as homenagens que me fazem, eu transfiro imediatamente a ele. Perfeito. Tá? É claro que nós todos podemos contribuir para aprimorar o site. Sim. Claro, por quê? Porque, dizia Heráclito, né? Nada nesse mundo é perene, exceto as mudanças. Então, todo mundo, por melhor que seja um avião com seu motor, a cada ano virão novos motores, novos aviões. E o protocolo instituído pelo Dr. Cícero, ele pode ser permanente, uma vez que o protocolo ele é bem simples, ele é bem sintético, como devem ser os protocolos. Muita gente não entende o que é um protocolo. Um protocolo, em grego, é a primeira colagem. Protocolo. Imagina uma pilha de documentos aqui que fala da vitamina D. Tem aqui 12 milhões de trabalhos científicos falando da vitamina D. Eu posso colar aqui em cima um protocolo. Esses trabalhos falam da vitamina D. E eu posso colar um post-it num outro, que vai ser a primeira colagem. Agora, o que está por baixo disso aí mas então de uma maneira bem simples, é um banquinho de 3 pés. Vitamina D em altas doses, a hidratação abundante e a retirada da maior parte do cálcio da alimentação. Esse é o protocolo da vitamina D. Agora, a terapêutica, que é uma palavra que significa tomar conta de pacientes com doenças autoimunes e autoinflamatórias, é bastante mais complexo e pode envolver medidas como, por exemplo, não tomar banho quente. Não é um protocolo, mas faz parte da terapêutica. Evitar fumar, beber determinadas bebidas que são permitidas e muito moderadamente, evitar se estressar e um conjunto de medidas terapêuticas que tornam o protocolo mais eficiente. Olha, você viu quanta informação importante ele colocou aqui? Hidratação é importante. Então não adianta você falar, vou fazer o tratamento e água em abundância, com certeza. E a água, tomar água, não é tudo de uma vez, é tomar constantemente, né? Eu vou mais longe um pouquinho. Apesar de ter passado todas essas informações, eu queria deixar bem claro. Não faça tratamento de vitamina D em altas doses sem a orientação de um médico que tenha recebido treinamento especializado. Isso é importante. Porque sem esse treinamento, imagina que eu não tivesse participado do treinamento que eu participei com o Dr. Cícero, todos esses conhecimentos que eu passei aqui agora, eu não iria saber conduzir os meus pacientes. Existe um conjunto de macetes que não há espaço aqui para agora. E vamos deixar claro para todo mundo que está nos acompanhando. Por quê? É importante fazer o acompanhamento junto com o médico que ele estudou, ele fez. Ele faz toda uma parte de controle de exames para poder chegar no teu resultado. Não adianta você sair daqui, ir lá e comprar vitamina D e sair tomando, que vai te fazer mal. Ponto. Se você não tiver um acompanhamento médico, isso é importante deixar muito claro. Tem que ter um profissional capacitado, que estudou para fazer todo esse procedimento. Ele tem 20 anos
20 anos de medicina lá na Unicamp, mais os estudos, tudo mais. Ele, se você for ver a história do Dr. Vanderlei, como nós passamos aqui, ele, antes de ir para a vitamina D, ele não estava acreditando. Aí ele foi estudar. Antes de fazer todo o procedimento, ele mudou. E foi estudar para poder fazer essa... Não, antes de eu começar a atender pacientes aqui, eu estudei cerca de 1 ano e meio, 8 horas por dia. Agora que eu já estou mais experiente, está aqui as médicas que trabalham comigo aqui, as duas aí. A conversa começa aqui 8 horas da manhã e acaba 8 horas da noite. Às vezes 9h30, às vezes meia-noite. Para a gente poder caminhar para a última pergunta aqui. Todo mundo também perguntou. O tratamento serve para a doença ELA? Bom, eu tenho experiência em alguns casos de ELA. Que vieram bastante perguntas. Ela, se tem uma patologia que é terrível, é ela, né? Porque ela mina todas as suas forças musculares. Perfeito. E mantém a sua inteligência completamente preservada, né? O Stephen Hawking, né, mais famoso, o caso do mundo de ela, é ainda considerada uma das maiores mentes, se não a maior mente do planeta. Talvez no pior corpo do planeta, que está sendo mantido vivo por máquinas, né? Então é uma doença terrível. Mas os poucos casos que eu tratei, eu tive discretas melhoras. Tipo assim, o paciente conseguiu levantar o braço até aqui, depois ele levantou o braço até aqui. Conseguiu sentar sozinho na cama. Mas eu achei que estava um pouco complicado para mim. Eu me envolvo muito com meus pacientes, então eu tenho encaminhado para o Dr. Israel Sirlinas. As pessoas perguntam, olha, tem um neurologista ali em Mauá, que é uma pessoa espetacular, que eu adoro, e procura esse médico. E eles estão dizendo assim, nossa, eu estou tratando a minha ELA lá com Israel e tive melhoras. Bacana. Que para mim é muito pouco, mas para se alguém que não mexe nada, mexer um dedo, que consegue teclar no celular, esse dedo para ele significa muita coisa. Com certeza. Então, eu não estou atendendo ela aqui no consultório. Mando lá para o doutor Israel Sirlina. Salve, Israel. Salve, um beijo para vocês. Olha, a gente vai terminar aqui a nossa entrevista. Eu sei que tem muita gente que está aqui, não fala desse assunto, fala do outro, mas a gente vai tentar responder durante a semana as perguntas que estão aí no site, porque as pessoas vão continuar compartilhando o vídeo ainda durante a semana. A gente vai continuar, as pessoas vão estar assistindo na semana. Quem não assistiu hoje vai assistir amanhã. Enfim, são muitas perguntas. Primeiramente, eu quero agradecer, Dr. Vanderlei, esse tempo que você se dedicou, não ao nosso programa, mas a todas as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que saíram daqui com um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, e vão buscar entender um pouquinho mais, né? Eu gostaria de dizer o seguinte. Outro dia um colega, claro, assim como eu critiquei, estava criticando o tratamento de vitamina D com altas doses. E eu perguntei para ele, você já receitou vitamina D em altas doses para quantos pacientes? Ele falou, para nenhum. Eu falei, então você não tem experiência, tá? Me convide para dar uma palestra onde você estiver, vá lá no meu consultório, eu ensino e faça a sua própria experiência. Todos os médicos que usarem vitamina D em altas doses, de acordo com o protocolo desenvolvido pelo Dr. Cícero Lugaro Coimbra, controlado com exames laboratoriais, vai ter uma experiência enriquecedora. O tratamento com a vitamina D me deu uma alegria que eu, em 2 ou 3 anos, 4 anos receitando vitamina D em altas doses, me deu alegria que eu não tive nos outros 45 anos de medicina. Bacana. Os pacientes me agradecerem, mães de crianças, pais, irmãos. Por isso que tem muita gente dizendo que o Dr. Cícero merecia o prêmio Nobel de Medicina. Eu endosso isso, mas pelo menos um destaque na comunidade médica, ele não só merece, como já está sendo conhecido no mundo inteiro. Bacana.
Olha, a Tânia coloca ali, doutor, venha fazer uma palestra aqui no Sul. Ele vai fazer palestra onde precisar, desde que agendem com ele, entrem lá no site, combinem com ele e com certeza ele vai fazer palestra. Quero mandar um beijo enorme para todo mundo. Aqui está sendo transmitido também ao vivo, né? No Instagram. No Instagram. Beijo pro pessoal do Instagram que está lá, que está curtindo ali também. Beijão. Tem bastante gente aí também? Tem. Bacana. A nossa palestra, o nosso curso de vitamina D, o curso é assim, quer dizer, 9 horas, integral, todas as frases, todas as histórias com os vídeos. São fatos. Importante. Fatos que não admitem argumento em contrário, porque contra fatos não há argumentos. Exato. You can't argue with success. Você não tem como argumentar contra o sucedido. Né? Não, isso eu vou fazer também. É que a gente está aqui ao vivo assim, a gente trabalha. E assim, ó, vamos mandar um beijo primeiro. Vamos mandar um beijo para quem nos quiser, depois vamos mandar para o trio aqui, que as meninas trabalharam bastante. Então, ali, para quem está no Instagram também, quem quiser acompanhar o Instagram, qual que é o Instagram? Vitamina D, Medicina e Saúde. Vitamina D, Medicina e Saúde, está aqui no Instagram. Para quem quiser acompanhar, curtir o Instagram também. Então você que está acompanhando aí, curte lá o Instagram. Lá no Facebook também tem a Vitamina D também, Medicina e Saúde. Na página que você entra lá, Vitamina D, Medicina e Saúde, então na web. Né? Posso contar uma coisa aqui? Pode. Eu falei para minha mulher assim, há uns 4 anos, né? Eu vou colocar um site no ar com os nossos pacientes. Prepare-se que eu vou virar vidraça. Não tive nem uma crítica dos meus colegas. Aliás, recentemente um colega reumatologista, ele autorizou a falar o nome do Dr. Dalton. Dr. Dalton, formou-se na Unicamp. Um ano depois de mim, ele se formou em 1973. Ele me mandou uma carta que eu vou guardar com muito carinho. Eu vou resumir aqui. Ele diz o seguinte, que Vanderlei, que está extremamente encantado com o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que os remédios que ele prescrevia para os pacientes, que é os mesmos que eu prescrevi durante 40 anos, faziam às vezes mais mal do que bem para os pacientes, e que o trabalho nosso merecia um prêmio Nobel. O trabalho que o Dr. Cícero coordena. E que, como que eu faço para adquirir esse conhecimento? E claro que ele já fez o curso conosco e já me escreveu dizendo que já tem obtido os resultados espetaculares na sua área, que é a reumatologia. Então, caros colegas, dermatologistas, reumatologistas, neurologistas, etc., estamos à disposição realmente para compartilhar o que sabemos. Acessem o nosso site. Se forem parte de alguma universidade, nos convidem para uma palestra, para um curso. Estamos abertos a compartilhar informações. Bacana. Vamos mandar beijo. Beijo, então. Não, vamos mandar beijo. Manda beijo para as meninas aqui. Vamos falar o nome de cada um. Então mostra a carinha dela. Não, peraí. Eu vou virar aqui. Peraí, a gente está ao vivo, mas não tem problema não. É que elas estão filmando aqui também, eu vou virar aqui, ó. Meninas, manda beijo, meninas. Fala aqui. Adriana. Fala oi, Adriana, para todo mundo saber. Oi, A Adriana é capaz de falar o nome de 60 doenças autoimunes e o número de 10 pacientes de cada uma, pelo menos. Doutora Gláucia e doutora Sara. Maravilha. Beijos para vocês, meninas. Obrigado. Elas estão aqui nos ajudando muito aqui. E ao vivo é assim, tá? A gente vai trabalhando, vai fazendo o nosso trabalho. O estágio delas é o seguinte. Combinei com elas 6 meses, integral. Quando elas atenderem junto comigo 500 pacientes e assistirem 1000 vídeos, elas estarão finalmente prontas para fazer parte dos médicos do protocolo do Dr. Cícero Gale. Bacana. Manda um beijo para a esposa. Senão, vou dar um beijo para a esposa. Não vou mandar, eu vou dar daqui a pouco. Quando a gente for jantar. Tá certo, doutor Vanderlei, obrigado. Olha, aprendi muito. Obrigado. Coração. Não precisava beijar, as doutoras, beijou. muito obrigado. Assim, de coração.
O conhecimento e a divulgação do conhecimento, ele é muito importante. Isso para nós é o que agrada. Nós só fazemos o elo de ligação entre as pessoas que estão longe com as pessoas que podem e querem buscar o conhecimento. Só a última palavrinha que eu esqueci de dar o devido valor, o tributo aos coordenadores dos grupos, dos diversos grupos, que emprestam horas e horas do seu dia para encaminhar os pacientes para o lugar onde eles serão identificados, para divulgar o conhecimento, e fazem isso simplesmente por amor ao próximo. Bacana. São vários. Beijos para vocês, obrigado. Até semana que vem no próximo Bate-Papo de Terça. Curta a nossa página no Bate-Papo de Terça, vai lá. Não esquece de curtir a nossa página, nos acompanhe, nos sigam também. E vai lá no meu Instagram, wesley.pacheco.oficial. Nos acompanhe, porque semana que vem tem mais Bate-Papo de Terça. E doutor Vanderlei, vou lhe convidar mais uma vez para poder vir aqui, para que a gente possa falar de outros assuntos, porque tem muita pergunta que ficou aqui. Um beijo para todos vocês, obrigado que ficaram, as pessoas que ficaram nos acompanhando. E até a próxima semana no Bate-Papo de Terça. Valeu, beijos!